Isso. Tô vendo que tem gente nova. Pablo, é a primeira vez que você vem? Sim, é a primeira vez que eu conversei com a Anne e ela Sim, colocou para pedir um convite para entrar, para estar com vocês, né? que E para fazer a legal. parte de tudo. Eu falei que sim, claro, quero sim, eu gosto. Seja É muito bom, né? bem-vindo. Obrigado, obrigado. E, gente, só lembrando que aqui é uma aula, mas vocês fiquem à vontade para me interromper, para fazer perguntas, para discordar do que eu estiver falando, porque tudo Uhum. isso traz o quê? Grandeza e enriquecimento para o estudo, tá? É um estudo. Então, eu não estou aqui naquela posição de quem sabe tudo, despejando conhecimento em cima de vocês. Muito pelo contrário, nós todos estamos aprendendo juntos porque somos eternos aprendizes, né? O aprendizado é uma coisa que é para sempre, né? E eu me coloco nessa condição porque realmente, gente, o aprendizado é uma coisa, assim, não existe essa coisa do eu sei tudo sobre determinado assunto, quanto mais nesses assuntos espirituais que a gente tem ainda pouca informação e muito menos conceitos que nos deem uma percepção total, né? Então, nós estamos aqui entrando hoje no capítulo 8 do segundo livro, segunda parte do livro dos médiuns. Então, nós estamos seguindo o livro dos médiuns, discutindo, né, os assuntos que Kardec nos trouxe. Hoje nós vamos falar sobre o laboratório do mundo invisível, né? Numa parte que chama Vestuário dos Espíritos, é o primeiro tomo que vamos estudar. Vamos entender essa coisa, né? Então, estamos aqui na matéria a gente tem roupa que nos caracteriza, que nos protege, que nos aquece, e que nos coloca aí numa determinada situação, roupa para nadar, roupa para rezar, roupa de trabalho, não é? Então, a roupa caracteriza as nossas atividades. Mas o espírito desencarnado, né, em tese, ele nem precisaria de roupa, né? Então, o que que nós vemos aí na literatura, nas visões? Geralmente eles se apresentam com túnicas, não é? Ou aquelas roupas fluídicas, parecendo aqueles gases, ou então aqueles tecidos bem fininhos, né, recobrindo o corpo. Mas muitas vezes nós vemos espíritos que se apresentam com roupas, roupas temáticas, roupas de época, né? Às vezes roupa da Idade Média, roupas futuristas, né? O que faz o espírito criar essas roupas? Qual é o objetivo? Por que que todos os espíritos desencarnados não se vestem iguais, uma vez que eles estão fora da matéria? Então, vamos entender isso aí, não é? O fato de serem espíritos desencarnados não os coloca todos na mesma categoria de evolução. Tampouco a forma deles se apresentarem para nós na terceira dimensão precisa ser adequada ao tipo de comunicação que eles vão fazer. Por exemplo, os espíritos se comunicam com todas as religiões. Eles se comunicam com todas as culturas. Então, fica muito mais fácil quando eles querem dar uma comunicação, por exemplo, para um muçulmano, que eles se apresentem em formas compreensíveis para aquela cultura. Da mesma forma, se estão, por exemplo, numa casa espírita ou num terreiro de umbanda, não é assim? Eles vão se apresentar, uma vez que nós já falamos aqui várias vezes, né? Que a matéria astral ela é plasmática. Então, os espíritos constroem suas vestes de acordo com, primeiro, a sua identidade pessoal. Por exemplo, se o espírito tem muita identidade com a cultura indiana, mesmo que ele não tenha tido uma reencarnação na Índia de uma última vez, assim que ele desencarna, que ele recupera a memória espiritual, é comum
que eles assumam a vestimenta, a aparência da encarnação que lhe foi mais marcante, não é? Então, isso é uma situação. O espírito deseja se colocar, por exemplo, eu tinha o microfone desabilitado. Isso, eu estou desabilitando quem eu estou vendo. Quem quiser falar, por favor, me interrompa, tá? Gente, por exemplo, vou dar um exemplo muito interessante disso. Eu tinha um grande amigo, tenho, né, ainda, ele desencarnou, mas continua sendo meu amigo, Pedro Machado. Ele foi um médium de muita projeção em Belo Horizonte, ele era médium de materialização, ele era médium psicográfico. E Pedrinho, ele tinha o lábio leporino, então ele falava nasalizado. Como ele teria hoje bem mais de 80 anos, quando ele nasceu, obviamente não tinha tanta cirurgia plástica, esses recursos que nós temos hoje para as crianças que nascem neste estado. Então, o Pedrinho tinha uma dificuldade muito grande de se comunicar falando. Mas a gente tinha uma afinidade tão grande que a gente conversava por telefone e os amigos comuns falavam assim, Sheila, como é que você aguenta conversar com o Pedrinho por telefone, que presencialmente já é difícil, mas era uma sintonia de alma muito grande, ele é um amigo muito querido. Aí Pedrinho desencarna. Uns 4, 5 meses depois do desencarne dele, eu fui lá na União Espírita Mineira, numa reunião mediúnica, que eles me convidaram para participar e tal, para conhecer um grupo que era muito afinizado com o trabalho do Pedrinho. Aí fui lá na reunião, gente, lá na reunião não é que eu vi Pedrinho, com a aparência de um garoto de uns 20 anos, ele estava com uma túnica vermelha, e ele disse para mim assim, em desdobramento, né? Ele falou assim, que está falando lá no plano astral tudo que ele não deu conta de falar aqui na Terra. Mas eu ri muito, foi muito interessante esse contato com ele. Então, ele adquiriu uma aparência, não é? Diferente da que ele estava quando encarnado, obviamente algo que lhe era propício para o seu psiquismo, porque a gente não cria nada, a gente apenas recorda memórias e manipula o fluido astral. Mas além da roupa, nós vemos muitos espíritos carregando objetos. Às vezes espada, às vezes um livro, às vezes né? Como Kardec colocou lá, algum acessório material que era importante para ele, que o qualificava quando ele estava encarnado. E Kardec coloca uma situação, ele conta lá no livro uma situação, olha só que bacana, gente. Um espírito ainda encarnado, que estava muito doente, desdobrou. O que que é desdobrar, né? O perispírito Aí, descolou do corpo físico, provavelmente ele já quase desencarnando, isso fica bem mais fácil, mas nós fazemos isso todos os dias à noite. E ele foi se apresentar para uma mulher. Kardec não contou tudo, depois eu vou pôr a situação da Revista Espírita para vocês estudarem. Na aula que vem eu quero voltar neste caso para a gente esmiuçar isso um pouco mais. Mas essa pessoa que estava viva ainda no corpo físico, ela cheirava rapé com frequência. E quando ele se manifestou para essa pessoa, ele estava com a caixinha de rapé, né? Rapé todo mundo sabe, né? É o rapé depois no comum, nariz, de coloca no fumo, nariz. né? Fumo de rolo que a pessoa cheira para espirrar, Sim. para limpar as vias aéreas e tal. Então, ele tinha a caixinha de rapé. Aí Kardec, nesse capítulo, ele vai voltar o tempo todo nesta situação, fazendo perguntas sobre como que pode, né? É, a pessoa, além de uma roupa, criar objetos para se apresentar. E olha que legal, era uma pessoa que ainda estava encarnada. Então, gente, essa forma de aparição, vamos dizer aparições ou de percepções espirituais, tanto podem ser de desencarnados quanto de encarnados, ok?
É, aí Kardec perguntou, né? Ele apareceu com a caixinha de rapé, mas essa caixa de rapé pode se tornar tangível, ou seja, dá para pegar esses acessórios que os espíritos criam de matéria astral? Aí veio nosso socorro o espírito de São Luís, que ele assessorou muito Kardec, né, em toda a codificação da doutrina, explicando que era matéria astral, então não era matéria física, mas até como nós já estudamos, né, aulas atrás, isto é possível no adensamento da matéria astral a tal ponto que dê sim para uma pessoa pegar naquilo. Porém, essas criações, elas têm um tempo limitado e vão desfazer tão logo o espírito perca a força mental para mantê-la consistente no ponto de se tornar tangível, tá? Quando um espírito, seguindo o exemplo que Kardec deu, né, cheira um rapé, ou toma uma bebida, ou fuma um cigarro, ele tem a mesma percepção de que quando ele estava encarnado? O espírito responde que não. Por quê? Porque a matéria astral tem outras propriedades, né? Então ele estava ali cheirando o rapé, mas apenas lembrando da percepção que ele criou na sua mente quando ele estava fazendo isso na matéria, porque esse espírito particularmente ainda estava encarnado. Mas quando a gente vê um desencarnado, por exemplo, se apresentando com alguma coisa, alguma situação assim, o que ele está ali é recriando a sensação e não a coisa em si, ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Hum, Sim, acho que não, era um microfone aberto, né? Outra coisa que nós já falamos também, mas que é sempre bom a gente repetir, porque estamos estudando mediunidade. E nada impede que esses fenômenos aconteçam, né, conosco, na nossa vida pessoal ou dentro das casas espíritas, né? Estas aparições e estas criações tangíveis só acontecem quando são permitidas pelos espíritos superiores. Acontecem aleatoriamente, por curiosidade ou por brincadeiras, a não ser quando estas situações serão de aprendizado para as pessoas envolvidas, tanto para o espírito que esteja fazendo a manifestação, quanto para os médiums que estejam passando por aquela situação, tá bom? E aí, Kardec, acho Kardec fascinante, gente. Ele criou uma teoria que com certeza vocês já devem ter ouvido falar nisso. Eu mesma já ouvi falar algumas vezes de que tudo que tem no nosso plano material tem uma cópia correspondente no plano astral. Que o plano material é uma cópia imperfeita de tudo que tem lá, né? Kardec perguntou isso. Então, é assim mesmo? Por exemplo, eu desencarno, eu tenho meu violão, por exemplo. Então, existe uma cópia exata do meu violão no plano astral. Quando eu desencarnar, eu vou Deixa lá e lá vou fora, tocar viu? violão. Kardec disse que isto não é real, não faz sentido. Nós plasmamos no plano astral, conforme a necessidade e o nível de apego, ou por uma necessidade de trabalho, alguns objetos que podemos sim copiar da nossa memória, do nosso psiquismo. Então, estes objetos já não existem lá. Nós vamos aglutinar matéria astral através do quê? Da vontade, do pensamento e criar objetos segundo o que for necessário naquele momento.
Nem sempre fazemos isso de forma consciente. Kardec perguntou isso para São Luís. Todos os espíritos que plasmam roupas de época, uma roupa assim ou assada, ou criam objetos no plano astral, eles sabem o que estão fazendo? Nem sempre. Às vezes fazem por instinto. A matéria astral, ela é tão plasmática que quando temos a vontade, veja, a vontade é uma faculdade de todos os seres que pensam. Tornou-se um ser pensante, ou seja, naquele limiar, naquela troca do reino animal para o reino hominal, nós começamos a desenvolver a vontade, porque em tese os animais só têm instinto. Agora, é claro, né, gente? Entre os animais nós temos muitas categorias e isso não se dá numa linha ruptura, é um processo, mas todo ser pensante tem vontade e, através da vontade, podemos modificar a matéria astral, plasmando roupas, utensílios, acessórios, livros, óculos. Espírito precisa de óculos? Não. Mas eu, se me identifico com óculos, eu posso chegar lá no plano astral e Uhum. criar, falar assim, meu Deus, eu desencarnei, mas o que eu vou fazer sem meu óculos? Aí a minha vontade cria um óculos rapidinho para mim, porque eu acredito na minha consciência, na minha memória, que eu preciso deles. A partir do momento que a consciência vai chegando, e veja, consciência é diferente de vontade. Vontade todo ser pensante tem. Consciência demanda o quê? Evolução, conhecimento, Aprendizado. Aprendizado. aprendizado, isso mesmo. Aprendizado, senso crítico, capacidade de discernimento, de reconhecer as coisas. Por exemplo, tem espíritos que E aceitar desencarnam, também, né? E aceitar. como E aceitar também, às vezes, né? aceitar, porque às vezes os espíritos desencarnam e nem têm consciência que Que estão desencarnaram. mortos. E Sim. mesmo quando estão conscientes que estão desencarnados, eles não estão conscientes do novo estado que eles se encontram. Então, muitas vezes, eles continuam repetindo padrões de comportamento, de conduta, padrões culturais, padrões religiosos, né? No plano astral, sem necessidade nenhuma, até que a consciência chegue. Mas até lá, a vontade, que é uma força, que é uma qualidade de todo ser pensante, ela vai criando a realidade que ele sente, que ele quer, que a vontade manda, em torno dele. Nem sempre essa vontade conduz para situações felizes, não é? Nem sempre essa vontade conduz para situações de aprendizado. Mas aí, na medida em que ele vai dando condições, a própria espiritualidade vai conduzindo, vai abrindo os olhos espirituais e as coisas vão se transformando, ok? Então, vamos ficar com essa lição. Quando a gente ouvir isso, né? A Terra, ela é única. O plano astral, ele também tem, a gente ouve as colônias, que tem casas, né? Temos ali os meios de transporte, escolas, alimentos, né? Instrumentos musicais, bibliotecas, mas não são cópias daqui ou aqui, cópias de lá. Os de lá são de lá, os daqui são daqui. Lá são criações mentais plasmadas e mantidas pelas mentes que as criaram. E vão ter uma duração maior ou menor conforme a força mental de quem criou. Ok? Uhum. Muito bacana isso, né? Uma outra situação interessante
que Kardec trouxe ainda nesse capítulo, dando spoilerzinho, porque ele vai tratar mesmo, e nós vamos voltar neste assunto lá no capítulo 12, nós estamos no capítulo 8, mas nós já vamos falar um pouco sobre isso, porque é muito pertinente sobre essa manipulação da matéria astral para fazer coisas aparecerem na nossa dimensão, não é? Que é o fenômeno da escrita direta. O que é escrita direta? É quando um espírito escreve, literalmente aparece escrito em papéis, em livros, em cadernos, em mesas, né? Uma escrita direta, sem ser através de um médium. Eu acredito que foi uma escrita direta que escreveu lá nas tábuas de Moisés os 10 mandamentos. Foi, acredito não, foi, porque não foi Moisés que escreveu, apareceu escrito através do fogo. Vocês lembram dessa passagem? Moisés subiu na Sim. montanha, a primeira tábua ele Uhum. quebrou, que ele ficou com muita raiva do povo que estava lá fazendo tanta coisa errada. Aí ele subiu de novo, aí veio o fogo, escreveu na tábua os 10 mandamentos. Isso foi um fenômeno de escrita direta. Mas a época de Kardec, em que os fenômenos físicos estavam acontecendo muito, e nada impede que ainda aconteçam, né? Pela necessidade, mas hoje a gente nem tem mais tanta necessidade assim, podia-se pegar um papel em branco, colocar o papel sobre uma mesa ou dentro de uma gaveta e do nada apareciam escritos, recados, orientações, não é? Ensinamentos nesses papéis. E não foi nenhuma força humana e também não foi através de um médium. O que aconteceu? O espírito que quis escrever, que quis que essa grafia ficasse visível, não é? Naquele papel, ele manipulou matéria astral, adensando e transformando no que ele queria, se era grafite, tinta, giz, né? Podia ser qualquer coisa. Kardec fala até que eles usavam até tinta que se usava nas gráficas para imprimir jornais e livros, né? Tudo isso eles tinham exemplos de escrita direta. Hoje em dia, esses fenômenos estão cada vez mais raros, né, gente? Pela, pela falta de necessidade de acontecer. Mas nada impede de acontecer. Do nada aparece um papel escrito. O que foi? Foi alguém? Não. Foi através de um médium? Não. É pertinente? Temos que questionar sempre, tá? Pode acontecer um caso de escrita direta que Kardec deu o nome de pneumatografia. Pneumo, o que é isso? Pneumo quer dizer da mente. Grafia através da mente, ou seja, não foi através de um ser humano que aquela grafia aconteceu. Legal, né? É muito bacana. E na época de Kardec, porque os fenômenos eram mais necessários, até para despertar, né, a curiosidade da comunidade científica, e o fenômeno é necessário quando somos imaturos, à medida em que amadurecemos enquanto raça humana, né, enquanto espíritas, é, nós não precisamos mais de tanto fenômeno, ok? Agora eu vou pedir licença para ler um tomo do caso da aparição do espírito encarnado, esse que aparecia lá com uma caixa de rapé. Deixa eu vir na página, tá? É o tomo 128, que fala sobre formação espontânea de objetos tangíveis. O que é isso? Formação de coisas que dá para a gente pegar e que são ilusões. Não é ilusão, porque ali tem alguma coisa. Então, não é ilusão, só que é matéria astral, que não fica por muito tempo, porém possa ficar. Só que nem sempre é permitido, porque não é necessário. Gasta-se uma energia muito grande para manter essa matéria adensada. Então, vamos ler o resumo
deste caso, deste ser encarnado que desdobrou e se mostrou para uma pessoa com a sua caixinha de rapé. Então, eu vou ler, é um pedaço pequeno, mas porque tem tanta informação aqui que eu fiquei com medo de pular alguma coisa. Então, vamos lá. É evidente neste caso, né, no caso da aparição do moço lá com a caixa de rapé, que devemos entender a palavra aparência no seu sentido de aspecto, de imitação. A caixa de rapé real não estava lá. A que o espírito segurava era apenas a representação da verdadeira. Por quê? Porque ele ainda estava encarnado e tinha a caixinha de rapé dele. Era, pois, com relação à caixa original, uma simples aparência, embora formada de um princípio material. Até grifei esse princípio material, gente. Matéria astral é matéria. Não é imaterial, mas é uma matéria diferente da matéria da terceira dimensão. É uma matéria mais rarefeita, mais plasmática, mais passível de transformações do que a nossa aqui. Então, a nossa é mais densa. Então, por exemplo, eu transformar a matéria na terceira dimensão é muito mais difícil, tá? Pela dureza, pela concretude, ok? Mas veja bem, mesmo sendo uma matéria astral, é considerado matéria. A experiência nos ensina que nem sempre devemos tomar ao pé da letra certas expressões utilizadas pelos espíritos. Gente, isso aqui é muito sério. Nós que somos médiuns, que estamos estudando mediunidade, temos que ter isso muito na nossa mente, porque os espíritos vêm de culturas diferentes. E falar a linguagem humana, essa linguagem verbal, às vezes é difícil para eles, porque eles se comunicam pelo pensamento, né? Principalmente se são espíritos superiores. Então, nós temos que questionar. Veio uma comunicação, ou através de você, ou alguém falando, não tenha vergonha de perguntar para o espírito: olha, por favor, você pode me esclarecer isso melhor que eu não entendi? Olha, o que eu entendi foi isso, isso e isso. Está certo o meu entendimento? Para que a gente não confunda as coisas, tá bom? E para a gente não. Às vezes, os conceitos deles, pela cultura, pelo tempo que viveram na Terra, são outros, entendeu? Que não quer dizer conhecimento nem evolução moral. Eu estou falando da questão verbal. Entre nós, tem hora que a gente fala coisas que a gente não se entende, não é assim? Se a gente vai comunicar dentro do Brasil mesmo, uma pessoa do Rio Grande do Sul que vai falar com alguém que mora no Acre, algumas expressões são incompreensíveis. Imagina com espíritos de dimensões diferentes, de tempos no planeta diferentes. Então, as comunicações precisam ser esclarecidas, questionadas e não levadas ao pé da letra. Muito cuidado com isso, tá? Interpretando-as de acordo com as nossas ideias, nós nos expomos a grandes equívocos, ou seja, o espírito fala uma coisa, você entende outra, você não pergunta para ter certeza que foi aquilo que você entendeu e sai repassando o recado, às vezes, para um doente, para o consulente, ou então você toma aquilo por verdade e sai falando coisas indevidas. É por isso que precisamos aprofundar o sentido das suas palavras, todas as vezes que apresentarem a menor ambiguidade. E eu vejo, às vezes, nós médiuns, eu mesma já me peguei várias vezes nessa situação, ficamos intimidados diante de uma comunicação, né? Ou, às vezes, a comunicação sendo através de nós mesmos, quando a gente é médium consciente, porque quando é médium inconsciente fica mais difícil. Mas quando a gente tem a mediunidade consciente, o espírito falou um trem na sua cabeça, ou falou
Ó, você foi inspirado, você ouviu com o aparelho auditivo, questiona, é isso mesmo? Porque não precisa sair repetindo só porque você ouviu, não. Me esclareça melhor. E se for você conversando com alguém mediunizado, sempre tente entender para não ter dupla interpretação. Trata-se de uma recomendação que os próprios espíritos nos fazem constantemente. Sem a explicação que provocamos, o termo aparência, incessantemente repetido nos casos análogos, poderia prestar-se a uma interpretação falsa, como se o espírito tivesse criado apenas uma imagem, não é? Mas, na verdade, não era uma imagem, era uma cópia do que ele estava querendo mostrar. Gente, tá claro até aqui, Sim, eu vejo. Sim. ok? Eu, Vocês podem me interromper, tá? Kardec trouxe uma pergunta, ainda nesse capítulo, que eu acho que vale a pena a gente esclarecer também. Ele fala aqui: faço novamente a pergunta de modo categórico, ou seja, olha ele exercitando aquilo que ele já tinha dito, para ter certeza que é isso mesmo que ele estava entendendo. Faço novamente a pergunta de modo categórico, a fim de evitar todo e qualquer equívoco. Aí vem a pergunta: as vestes com que os espíritos se cobrem são alguma coisa? Aí o espírito de São Luís, né, que estava ajudando ele nesse momento, respondeu: creio que a minha resposta precedente resolve a questão. Não sabeis que o próprio perispírito é alguma coisa? Ou seja, o espírito de São Luís já estava perdendo a paciência com Kardec. Você, eu já respondi. Então, veja, o fato de ser espiritual não quer dizer que não seja material. É uma matéria etérica ou matéria astral. Tá claro isso, gente, para todo mundo? eu acho que sim. Tá bom, porque isso aqui dá muita confusão na cabeça da gente, né? E é importante a gente tratar o plano astral, que é o plano onde ficam as colônias em torno do planeta Terra, como ainda pontos materiais e não imateriais. O que é imaterial? São os espíritos Isso. puros, os espíritos evoluídos, os planos sem a densidade que nós conhecemos como matéria. Pelo menos do ponto de vista nosso, da terceira dimensão, eles são imateriais. Talvez de um ponto de vista de uma evolução maior, não seja tão imaterial assim, mas pelo que nós damos conta de entender até aqui, alguns planos são totalmente materiais. Onde fica nosso lar, Aruanda e outras tantas colônias são matéria, ok? Muito bom. Vamos Isso é muito continuar aqui. interessante, viu? Isso é muito interessante, Sheila, porque a impressão que a gente tem é que não é matéria. É muito interessante frisar isso, é muito bacana se trazer isso, viu? Porque, inclusive, nos planos superiores, alguns livros falam que ainda existe o perispírito, muito sutil, mas ainda existe. Enquanto existir perispírito, existe matéria, não é verdade? Exatamente. Enquanto existir perispírito, ainda existem necessidades, como de descanso, de certo tipo de alimentação. É claro que não é aquela alimentação grosseira como a nossa, né? Mas algum tipo de nutrição. Os seres que ainda têm um perispírito precisam, que seja a nutrição do sol, que seja a nutrição do ar, da água, não é? Mas é matéria. E é legal a gente pensar nisso. Por quê? Porque quando a gente desencarna,
a gente não vai dar um salto para a imaterialidade. Nós vamos para o plano onde a matéria é mais rarefeita. Ou não, porque dependendo de nós, né, de como a conduta, alguns ainda vão para planos que não tem a matéria física tão densa, mas ainda, né, porque, gente, o plano do perispírito, ele também tem infinitas categorias de adensamento da Acho que matéria. depende do grau da espiritualidade, né? Depende do grau também, né? Exatamente, dependendo do grau Grau da espiritualidade evolutiva. Isso, né? Isso mesmo. A evolução, gente, quando a gente fala de grau evolutivo, ela passa pelo conhecimento, mas principalmente pela moralidade, pela ética cósmica, pela capacidade de amar, pela capacidade de Ai, doar. mãe, eu mudei a avó. Não pode morder mãe, não, não pode. Acho que tem alguém com. Deixa eu ativar aqui o mudo. Beleza. Bom, podemos continuar então? Sim. Muito bem. Agora nós vamos passar para a segunda parte do estudo de hoje, que Kardec vem explicar a modificação das propriedades da matéria. Então, veja, é uma matéria que pode ser modificada através da vontade e do pensamento. Lembrando o que nós vimos, que nem sempre isso é de uma forma consciente, tá? Os espíritos inferiores também modificam esta matéria. Teve um momento lá que Kardec até perguntou assim, mas então, se um espírito quiser manipular um veneno e dar para uma pessoa o veneno, ele pode fazer? Aí o espírito São Luís, né, respondeu que não. Por quê? Porque isso tudo está sob coordenação de espíritos superiores a ele. Não tem permissão, não faz. Mas algumas literaturas, inclusive André Luiz, fala em alguns momentos sobre os laboratórios das sombras que recrutam cientistas para a produção de vírus, para a produção de doenças, para inspirar médiums, cientistas que nem sabem o que estão fazendo, produzindo essas armas químicas, produzindo essas coisas de destruição, né? Então, eles não manipulam diretamente, mas não sei nem até que ponto isso não é tão diretamente assim, né? Mas eles inspiram e plasmam substâncias que podem sim. Agora, por que que os espíritos deixam isso? Por que que Deus permite estas coisas? Porque nós precisamos passar por estes aprendizados. O mal e o bem são instrumentos de igual importância na nossa evolução. Que senão Deus fazia assim, tira os malzinhos, deixa só os bonzinhos e vamos evoluir todo mundo feliz, brincando de amor. Não é assim que acontece. Luz e sombra fazem parte e têm o mesmo grau de importância. Então, quando vemos essas coisas sombrias sendo colocadas, por exemplo, cada hora eles inventam uma droga mais potente, vocês já viram? Agora tem um tal de, como é que chama? Droga K, acho que é algo assim que eu escutei esses dias, nunca tinha ouvido falar. É uma droga fabricada em laboratório, os caras põem um spray num papelzinho. K9, né? Hã? Acho que é K9. Eles K9, falam. isso mesmo. Um spray num papelzinho. A pessoa põe o papelzinho na boca, pronto, já está drogada, viciada, tendo taquicardia, gente morrendo com isso. De onde que vem essas ideias, gente? Agora, por que que Deus permite? Ele permite porque neste momento nós precisamos da sombra para fortalecer a luz em nós. E quando eu digo nós, somos todos nós.
Nós precisamos aprender discernimento, fortalecimento da fé e por aí vai, todas essas coisas. Vocês entendem isso? Eu acho que Né? são as aprovações, né? As aprovações, pode ser, né? Não As é? famosas aprovações. Exatamente. E uma coisa que é importante a gente entender quando estamos falando desse lado sombra das criações espirituais é que tem uma máxima de Hermes Trismegistus, que a gente chama de máxima hermética, que diz assim fora como dentro. Tudo que está fora está dentro. Tudo que está manifestado no mundo material está manifestado dentro do ser humano. E nós, enquanto raça humana, estamos todos interligados. Então, essas coisas que às vezes a gente aponta o dedo, é o mal, é o vício, é a prostituição, é a corrupção, isso está dentro de nós enquanto raça humana. Se fôssemos melhores do que os outros, não estaríamos aqui. Se estamos aqui, é que somos todos farinha do mesmo saco. Só que estamos agora começando a despertar a nossa consciência. E quanto mais a gente desperta a nossa consciência, nós trazemos esse povo todo, que ainda está adormecido, para um outro patamar, de acordo com o que eles permitem. Mas quando nós estamos aqui, numa noite de quinta-feira, eu não sei onde vocês estão, mas aqui está chovendo pra caramba, escutando, estudando o Evangelho, Kardec, falando de amor, falando de evolução, nós estamos fazendo um trabalho pessoal e planetário. Vocês entendem isso? Né? E A gente, ajudando ao próximo. como? E ajudando ao próximo também, né? A entender Ajudando tudo. ao próximo. Tudo que a gente faz de bem para nós, fazemos de bem para todos. Até mesmo a nossa evolução consciencial. Por isso é tão importante a gente permanecer constantemente em estudo e reflexão. Ok? Mas vamos lá voltar para Kardec. Então, nesse capítulo, eu vou ler novamente um resumo que ele fez, porque ficar lendo pergunta e resposta é muito ruim. Kardec é tão maravilhoso que ele fez um resuminho para nós que dá para a gente tirar os ensinamentos todos do que ele disse. Então, olha só. A teoria acima pode ser resumida assim, quer dizer, tudo isso que nós falamos pode ser resumido assim. O espírito atua sobre a matéria. Isso é fato. Da matéria cósmica universal, tira os elementos necessários para formar, como bem entenda, objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Vocês se lembram? Quem não assistiu às nossas aulas anteriores, eu não me lembro mais se foi na primeira ou na segunda aula, que nós falamos longamente sobre o fluido cósmico universal, né? Que é essa matéria, essa emanação divina, que contém em si todas as propriedades do vir a ser qualquer coisa no plano material. Então, são as infinitas combinações do fluido cósmico universal que fazem surgir as mais diversas coisas no mundo manifesto, tá? Pode igualmente, pela ação da sua vontade, operar sobre a matéria elementar uma transformação íntima que lhe confira determinadas propriedades, semelhante ao que fazemos na química. A química, a gente pega uma coisa ácida, transforma em básica, pega uma coisa que é de um jeito, mistura outra coisa, forma uma terceira, não é assim? Então, o espírito não apenas aglutina os elementos do fluido cósmico universal, como pode transformar. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito. O que isso quer dizer? Todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, têm esta faculdade, que muitas vezes a exerce de modo instintivo, quando necessário, sem nada perceber.
Gente, às vezes, quando a gente tem um sentimento muito forte, vou contar um fato que aconteceu, está relatado lá no livro Médico de Homens e de Almas, que é a história de Lucas, de São Lucas. Lucas era médico, formado em Alexandria, não conheceu Jesus. Quando Jesus nasceu, Lucas já tinha 10 anos. Quando ele tornou-se cristão, ele já tinha 30 anos, ou seja, ele já tinha 40 anos, porque já tinha um tempão que Jesus tinha morrido, ele é 10 anos mais velho, Jesus morreu com 33, então ele tinha uns 43 anos, ele tornou-se cristão e ele foi para Jerusalém. Lá em Jerusalém, ele foi visitar um amigo dele, cuja mãe e irmã estavam com lepra. E a lepra, naquele tempo, era assim, né? Uma loucura. Tinha muita lepra. Ainda mais lá, o lugar quente, sem higiene, tinha muita lepra. E ele, quando viu elas pedindo, mendigando comida, disfarçadas de madrugada, porque não podiam ser vistas, e eram gente rica. O Lucas era rico, convivia com gente rica, e elas isoladas no Vale dos Leprosos, ele ficou com uma revolta tão grande, ele era recentemente cristão. Lucas ficou com uma revolta tão grande que ele começou a orar, mas xingando Deus. Que Deus que é você? E começou a falar, mas exalar de si tanto amor por elas, né? Eu exorto a justiça divina agora e eu determino que elas serão curadas, porque se esse Deus que se diz, né, Pai de Jesus e que e foi falando, é lindo esse diálogo, eu não estou recordando de tudo. Eu sei que a vontade de curá-las, ela era tanta que quando elas chegaram no Vale dos Leprosos, que elas tiraram aquele capuz que elas tinham, que ninguém podia vê-las, elas já estavam curadas. E não foi com uma intenção de curar. Lucas estava assim, com muita raiva de Deus. E xingando, 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 e ele foi fazendo o que no campo delas? Modificando a matéria. A lepra acabou ali. Esse é o processo de cura vibracional que nós vamos falar ainda hoje mais um pouco, tá bom? Então, muitas vezes fazemos isso sem perceber. Uma mãe que ora numa água e dá um copo d'água para o seu filho, ela está modificando a matéria da água, não é? Alguém que abraça profundamente uma pessoa que está com sentimento chorando ou de muita tristeza, ela modifica o campo dessa pessoa, não é? Então, vamos continuar. Os objetos que o espírito forma, como a caixa de rapé que nós estamos usando de exemplo, têm existência temporária, subordinada à sua vontade ou a uma necessidade qualquer da sua parte. Pode fazê-los e desfazê-los à vontade. Então, ele pode, por exemplo, criar uma rosa e desfazer essa rosa. Em certos casos, esses objetos podem apresentar aos olhos das pessoas encarnadas. Kardec usa as pessoas vivas, né? Mas eu acho estranho, porque espírito está vivo. Então, eu vou substituir por encarnado. Eu acho muito estranho falar aos olhos das pessoas vivas. É, todas as aparências da realidade, isto é, tornarem-se momentaneamente visíveis e até mesmo tangíveis. Agora, uma frase que eu grifei que é importante para o nosso entendimento. A formação e não criação, já que do nada o espírito não pode tirar coisa alguma. Então, veja, nós ainda não estamos na condição de sermos espíritos criadores. Nós transformamos a matéria em outra coisa. Os espíritos que criam ou co-criam, né, com Deus, eles são espíritos que criam planetas, que plasmam o reino vegetal, novas espécies, novas sementes, são engenheiros siderais de uma categoria de elevação e consciência que a gente nem compreende ainda, ok?
Então, nós, no ponto evolutivo que nós estamos, encarnados ou desencarnados, conseguimos transformar uma matéria que já existe, transformar em outra coisa, formar ali uma caixinha, uma coroa, se eu acho que eu sou uma rainha, não é? Coisas desse sentido. Uma roupa, para mim, no plano astral, vou vestir do jeito que a minha mente conseguir plasmar, ok, mas criar novas coisas ainda não. Chegará um tempo em que nós teremos esta capacidade, esta propriedade, mas ainda não, tá bom? Então, o espírito que se apresenta com o crucifixo ou com qualquer coisa assim, ele está transformando o fluido cósmico universal, manipulando, adensando, tirando luz, tornando a matéria mais densa e fazendo conforme a sua vontade e conforme a sua consciência, as suas memórias, né? A leitura que ele tem daquilo. Ok? Tranquilo até aqui? Ok. E agora nós vamos falar da terceira parte deste capítulo 8, que é muito interessante, onde ele fala da ação magnética curadora. O que é isso, né, gente? Nós, no meio espírita, fazemos com muita frequência o quê? A água fluidificada, né? Outros fazem a água benta, a água abençoada. O que essa água tem? Se mandar analisar, continua sendo água. Mas por que ela cura, não é? Porque nós buscamos, através da vontade, da consciência, muitas vezes com a ajuda dos nossos guias espirituais, com a ajuda dos protetores, de médicos do astral, ou às vezes apenas com o nosso amor, com o nosso desejo imenso de ajudar aquela pessoa, fluidos que vão modificar o quê? A natureza da água. Então, a molécula da água continua a mesma, as suas propriedades magnéticas se transformam. É daí que nós vemos as curas que nós chamamos hoje, né? Que Kardec não tinha esse nome, mas nós chamamos de curas vibracionais. E Kardec era um curador, porque ele trabalhava com o quê? Com o magnetismo. Então, vamos entender esse magnetismo que faz parte do estudo de hoje de manipulação de matéria, não é? O magnetismo, chamamos de magnetismo toda a força de atração e repulsão dos corpos. Então, nós somos seres magnéticos. O nosso planeta é magneticamente orientado. Nas moléculas do nosso ser, e eu vou pedir licença para a aula que vem dar continuidade nesse estudo, porque Kardec ele deu um outro capítulo do Livro dos Médiuns e dois textos lindos da Revista Espírita que eu queria trazer acrescentando no estudo de magnetismo, antes da gente passar para o próximo capítulo do Livro dos Espíritos. Na próxima aula nós vamos aprofundar nisso. Mas então, o magnetismo, que na época de Kardec chamava magnetismo animal, ou seja, da ânima, do corpo encarnado, não é? É uma forma de cura e de transformação da matéria. Os magnetizadores, ao passarem a mão, não é? Lembrando aqui, gente, e eu quero abrir esse parêntese porque isso traz muita confusão no meio espírita, né? Que nós temos dois tipos de passe. O passe magnético, que é quando usa a energia do passista, e o passe humano espiritual, que é quando soma a energia do espírito com a energia do passista, e esta soma é o que vai ser colocada a serviço da cura das pessoas, né? Hoje no Brasil se utiliza quase que na sua totalidade o passe humano espiritual. Na época de Kardec, Kardec bem antes de desenvolver o conhecimento da doutrina dos espíritos, ele era um magnetizador, né? Quem trouxe esse conhecimento foi Mesmer.
Mesmer viveu no século XVII, finalzinho do século XVIII, alguma coisa assim, depois eu trago as datas melhores. E ele, como Kardec, né, pegou algo que sempre houve em toda a história da humanidade, a cura através das mãos, mas ele codificou isso, ele estudou isso, ele era médico, não é? E estudou o magnetismo. Barão do Poté estudou com Mesmer, e Kardec era aluno do Barão do Poté. Então, quase que ele bebeu na fonte de Mesmer, né? E ele, então, era magnetizador. O que que é o magnetismo? Através da vontade, eu utilizo a minha força da matéria física para transformar campos de energia, para fluidificar a água, para melhorar, para potencializar alimentos e para realizar curas. Magnetismo cura muitas coisas. Cura dor de cabeça, cura problema na coluna, até cálculos renais, tumores, assim, ali é quase que infinito o que o magnetismo pode fazer, tá bom? Então, isso faz parte do quê? Dessa mesma matéria que nós estamos modificando. Mesmer dizia que é a vontade que conduz o fluido. Só um minutinho, a vontade conduz o fluido, ou seja, Mesmer já compreendia que o nosso querer, quando ele é forte e ele é direcionado, ele tem um foco, ele tem um endereço vibratório, ele transporta o fluido que busca onde? Do fluido cósmico universal e consegue transformar a matéria, tá bom? Então, a magnetização curadora, a ação magnética curadora, ela pode se dar na água, na comida, no chá, no remédio, não é? E no próprio corpo físico, partindo do mesmo princípio que nós estudamos hoje. Ok? Aula que vem, nós vamos ler estes textos da Revista Espírita, que está lá no ano de 1859. São dois textos muito legais e vamos falar um pouco mais sobre magnetismo. E agora eu quero abrir para a gente bater um papo, né? O conteúdo que eu quis trazer hoje é este, e agora eu quero ouvir vocês e abrir para as perguntas. Sheilinha, o reiki é considerado magnetismo? Sim, é uma técnica de cura vibracional. A diferença do reiki para o magnetismo animal ou para o passe humano espiritual é que no magnetismo animal é apenas a energia da pessoa, do magnetizador. No passe humano espiritual é a energia do espírito somada com a do magnetizador. E no reiki, ele acessa com mais facilidade, com mais propriedade, o fluido cósmico universal, que passa através dele e vai para a pessoa. Então, não é só o meu magnetismo e tão pouco de espírito. O reiki é uma prática anímica, não é uma prática mediúnica, né? Então, no reiki eu capto do fluido e emito para a pessoa. Por isso que o reiki pode ser aplicado em objetos, em plantas, em animais, em qualquer coisa, tá bom? Ô Sheila, esse magnetizador, ele precisa ter uma característica diferente, interna, ou só o pensamento, só a boa vontade, só aquela concentração, ou ele precisa ter mais fluido vital, ele precisa ter características diferentes? É Sim, dele, não é, é animal, é dele, né, que ele vai sim, doar. Mas sim, precisa ter algo mais que faz sim, o magnetizador ser melhor do que o outro? sim, sim. Veja bem, em tese, todos nós somos magnetizadores, todos nós temos fluido vital, todos nós somos constituídos de fluido magnético. Mas algumas pessoas têm um quantum a mais. Quem são essas pessoas que têm muito magnetismo? Uma saúde vital, uma saúde física orgânica mais forte, uma constituição, uma compleição física mais intensa, porque matéria física, ela é
energia condensada, né? Então, imagina, uma pessoa muito magrinha, fininha, raquítica, desvitalizada, ela tem pouca energia, né? Esta energia magnética, ela vem do primeiro e do segundo chakras, ou seja, são energia da vida, é uma energia muito material, sabe? Então, as pessoas que têm vontade de viver, que são mais yang, que têm uma complexão física forte, que têm uma vontade forte, são os melhores magnetizadores, Ah, tá? ótimo, obrigada, viu, Sheila? Nada, querida. E a nossa qualidade, gente, magnética está diretamente ligada à saúde física, à vitalidade, tá? E à qualidade desse magnetismo ligada à nossa moralidade. Porque magnetismo, qualquer um, qualquer ser pode ter, do bem, ou vamos chamar do bem ou do mal, não é? Até para o mal eu posso usar o magnetismo, mas a qualidade fluídica vai depender, porque o magnetismo do ódio é tão forte quanto o magnetismo do amor, não é? Só que ele vai ter resultados diferentes, obviamente, né? Quanto mais amor, né, a gente vai trabalhando, vai ter uma qualidade, mas a quantidade independe da moralidade, depende da força física, da força da vontade e da qualidade da saúde dessas pessoas, tá? Ah, ótimo, muito obrigada. E o reiki, por que precisa iniciação? É para canalizar melhor o fluido cósmico universal? Por que precisa? Sim, para a gente, qualquer ser na face da Terra é capaz de acessar o fluido cósmico universal. Porém, é muito difícil conseguir isso na terceira dimensão com tanta toxicidade que nós temos de conceitos, de valores, de alimentação, esse tanto de crença limitante de que nós não somos nada, que nós somos filhos do pecado e essa coiseira toda que milenarmente a gente vem repetindo, não é? Então, Mikao Usui, ele criou um atalho. A iniciação nada mais é que, vamos imaginar que o seu corpo é um órgão receptor. O reiki é uma onda que está passando por aqui, igual está passando onda do rádio, da televisão, não é? Do celular. Então, você é o receptor, aqui tem um emissor. Para eu captar essa frequência, eu preciso de uma antena, não é? E preciso que esta antena esteja sintonizada com esta onda. Então, a iniciação é como se a gente ajustasse a frequência da pessoa para captar com mais facilidade. Semelhante a uma televisão. Tem uma televisão, mas não tem nenhuma antena, a imagem fica distorcida, não fica de boa qualidade, não é? Fica uma imagem esquisita e pega Sim. quase que nenhum canal. Com uma boa antena, a mesma televisão pode pegar, a gente tem esses programas de até 200 canais, não sei quem que vê 200 canais, né? Mas tem gente que tem esse tempo, essa paciência, né? 200 canais, essa coisa toda, É mesmo. não é? Mas depende do quê? Da antena. Sem antena não Sim, adianta ter a televisão e ter o receptor e o emissor, né? Então, a sim. iniciação é este ajuste da frequência para poder canalizar com mais facilidade, tá? Ah, bacana, obrigada por explicar. Nada. Perguntas, gente? Alguém quer contar algum caso ou comentar alguma coisa que já tenha pensado ou visto? Ou às vezes algum espírito que você já viu, ou mediunizado ou não, com elementos que você queira comentar para brilhantar nossa aula? Turma caladinha. Bom, então nós vamos encerrando a aula de hoje, né? A aula que vem nós vamos continuar neste assunto, porque é um assunto que eu acho que vale a pena um aprofundamento, né? Porque nós temos que nos preparar para estes novos tempos que a Terra está passando, porque os fenômenos estão mudando de conotação.
Porém, outros fenômenos a gente sabe que podem começar a surgir, tanto dentro dos agrupamentos espíritas quanto fora, que o espiritismo não é espírita, o espiritismo é da humanidade, né? As leis espirituais são da humanidade, e que quando a gente tem a compreensão das leis, né, fica mais fácil o nosso entendimento, o nosso julgamento, e principalmente, gente, a nossa capacidade de discernimento diante das coisas que nos acontecem, não é? Esse que eu acho que é a principal função do nosso estudo. Não é só ter uma informação aleatória e largar para lá. É a gente ficar atento às questões do mundo que acontecem na nossa vida pessoal e dentro das casas espíritas ou em outras aglomerações religiosas ou não, porque o entendimento dos fenômenos espirituais vai nos dar discernimento para o entendimento e para a gente também não ficar aí, meu Deus, desesperado, assustado com as coisas. Não, peraí, gente, olha, eu já estudei, isso está acontecendo, é isso, por causa disso, disso e disso, né? Não que a gente esteja com a verdade toda aqui na aula, não é isso, mas já vai clareando, né? Eu espero estar Só conseguindo. só uma coisinha, porque a maioria das pessoas, principalmente quando a gente estuda, quando a gente quer aprender mais coisas, a gente sabe usar talvez as coisas, as palavras, e muitas pessoas até te perguntam, mas se você não soubesse tudo isso, será que sua vida não seria melhor? Você já escutou alguém falar assim? Uhum. Então, assim, é o caso de. Eu falei assim, não, mas eu não preciso usar tudo isso, eu tenho só que seguir isso, eu não tenho que usar com as pessoas, porque muita gente não aceita o que, por exemplo, né? Você estuda, você sabe o que é, mas tem muitas pessoas que não aceitam, principalmente. A mim, principalmente, passou por assim, se você não soubesse tudo isso, ou se você não usasse tudo isso como espiritismo, por que que aconteceu? A mim aconteceu isso, por exemplo. E as pessoas perguntavam para mim, se você não soubesse, por exemplo, isso não seria melhor? Pelo menos assim não ia acontecer tanta coisa. Mas, por exemplo, se a gente sabe, se a gente tem, né, como se o conhecimento, alguma coisa assim, talvez é melhor, ou talvez não, porque a gente sofre, porque coisas que acontecem, porque vem, né? Mas eu acho que comigo já aconteceu de pessoas perguntar para mim por que que você às vezes tem tanto conhecimento em coisas ou pensar em coisas, sabendo que não vai resolver nada. Sim, resolve, eu acho, meu caso. Uhum. Resolve porque muitas coisas aconteceram e hoje eu aprendi e vi coisas e ainda estou, né, na sintonia que está acontecendo coisas comigo e aconteceu. E é muito recente tudo que aconteceu. Então, assim, hoje eu percebo mais coisas. Hoje eu vejo mais coisas e percebo mais coisas por isso. Então, Porque ajuda muito. Eu aumentou a acho que sua consciência, não é, o Pablo? conhecimento, a melhor coisa que tem, eu acho que é o conhecimento. É você tentar aprender e tentar usar, mas depende com quem você vai usar, que não são todas as pessoas que vão acreditar ou todas as pessoas que vão te dar vão te ajudar a melhorar. São pessoas que falam, não, porque isso não existe, isso não é assim. Mas se você não conhece, você não aprofunda, como que você vai saber se é ou se É, não é? Eu acho dessa forma, assim, né? é. Mas, bom, O importante, sabe, Pablo, uma coisa muito importante para nós é a gente não perder tempo tentando convencer ninguém. é, Mas não, quando a de jeito gente nenhum. muda a nossa conduta, não é? A gente muda o nosso jeito de ser e de reagir diante dos fatos da vida, seja na nossa vida pessoal ou na nossa vida coletiva, em qualquer lugar, não é? Nós nos tornamos não melhores que as outras pessoas, mas diferentes sim, pela nossa consciência. Einstein tem uma frase que ele diz assim: ninguém mais é o mesmo depois que adquire qualquer conhecimento. É. Então, cada vez que nós estamos aprendendo, mesma coisa, uma receitinha nova, um jeito melhor, sei lá, de fazer um café, sabe? Todo aprendizado produz mais luz na consciência.
e faz com que a gente viva de uma forma diferenciada das pessoas que ainda não começaram o caminho de produzir luz através do conhecimento. A E falta de outra luz, né? coisa, não é? E outra coisa que é importante, gente, ninguém está aqui aleatoriamente. Ninguém está aqui estudando essas coisas. Nada fazer hoje, a novela está ruim, vou lá estudar um pouco. Não é assim que acontece. Vocês foram chamados pela consciência de vocês, atraídos pela vibração do estudo, não é? E conseguiram estar aqui. E os que vão nos escutar no YouTube, né? Eu espero que vocês nos ajudem a divulgar, compartilhar as aulas, se inscrevam no canal, comentem, dê o like, porque isso é importante para chegarem mais pessoas, elas vão ser magneticamente atraídas para o quê? Para ter mais conhecimento, mais consciência. Isso nos torna o quê? Seres em processo de despertar, né? Então não percam tempo nem fiquem tristes com aqueles que às vezes não entendem o linguajar espírita, que discordam da gente, que falam que isso é bobagem, né? Essas coisas assim, tá tudo certo. Tá tudo certo. Às vezes, um ateu é infinitamente mais evoluído em termos de moralidade, de ética cósmica, do que aquele que fica ali, né? Uns ficam com a Bíblia debaixo do braço, outros ficam com o Evangelho debaixo do braço, vai em reunião de domingo a domingo, e a evolução do coração, do entendimento, não sai do lugar. Então, não é quantidade, é qualidade, né? Se o estudo servir para modificar a nós mesmos, é o que é importante. Cada um, né? E é no dia a dia, viu, gente? Esse negócio de ser bonzinho dentro da casa espírita é muito fácil. Lá dentro é meu irmão, meu querido, nananã, na fila briga com caixa, no trânsito quer matar todo mundo, não resolve, né? Não Eu vou serve dar um de nada. exemplo daqui. Oh, perdão, vou dar um exemplo daqui, porque aqui ninguém tem muita religião, onde eu moro. Ninguém. É muito difícil uma pessoa falando de Deus, eles não falam de Deus, porque eles não acreditam em Deus aqui, de jeito nenhum, eles não acreditam, mas eles têm uma evolução tão alta que eu conheço pessoas que conseguem te acalmar só com uma mirada, só com uma olhada. É É uma isso. coisa tão gostosa, porque você não precisa, às vezes, mostrar. Eles não têm religião aqui, eles não vão na igreja, você não vê eles na igreja Onde aqui. você Eles mora, Pablo? em Barcelona. Em Barcelona, olha que Aqui legal. eles não gostam, eles não vão na igreja, eles não gostam, não têm religião, não gostam de falar de Deus, de Jesus, de qualquer coisa, não gostam. Uhum. Mas eles têm uma coisa muito forte, às vezes você sente perto deles e a bondade. É Tem pessoas isso, muito boas, pessoas boas, que não falam de Deus, mas são boas. é E te isso. mostram que você pode ser muito mais. Eu acho muito, muito interessante. E Legal. nós, aí do Brasil, temos uma religião muito forte, mas não conseguimos mostrar para as pessoas o que é isso. E aqui é o contrário, sabe? Aí a gente fala tanto de Deus, e não fazemos nada para ninguém, não Ah, ajudamos, não somos é, capazes de fazer nada. Aqui eles não falam e, às vezes, eles te mostram com coisas que não tem nada a ver. É muito interessante, muito é legal. interessante. Rótulos, rótulos e caminhos, né? São muitos caminhos que nos levam. Ritinha, quer falar alguma coisa? Oi, gente, tá muito bom o papo. Eu cheguei tão cansada que eu acho que eu não ia dar conta de falar nada. Ai, ai, muito boa aula, excelente. Não, eu queria agradecer a presença do Pablo. Agora eu estou reconhecendo de onde você veio, Pablo. Estou muito Eu feliz sou, com a sua chegada no obrigado. trabalho, né? Nos atendimentos da casa. E Veio de longe, né? Literalmente. E já está tem, contribuindo tanto, né? Com os comentários. Muito bom. deu bom. Muito bom. Obrigada, viu, Sheila? Obrigada Obrigada a mesmo. você, Ritinha. Queridos, mais alguma pergunta, algum apontamento? Tá tranquilo?
Então, muito bem. Nós vamos, então, gente, fazer o nosso encerramento. Aula que vem nós vamos dar continuidade a estas coisas, falando um pouco mais de magnetismo, do que o Kardec trouxe, de como ele vivia, como ele experienciava essa questão no magnetismo, porque é um assunto muito importante que perspassa o conhecimento da espiritualidade, né? Porque da mediunidade, porque o médium, ele lida com as questões magnéticas em si e nos trabalhos mediúnicos o tempo inteiro. Então, é fundamental entender isso melhor, né? Então, vamos agradecer muito a cada um que esteve aqui presente, a todos os seres de luz que participaram conosco, agradecer à FEFA pela oportunidade, né, que abriu este espaço tão democrático de estudo da doutrina, onde qualquer pessoa pode chegar a estudar com a gente, assim, eu acho isso maravilhoso. Tem muitas casas representadas aqui, a Estela, que está lá em São Paulo, o Pablo, lá em Barcelona, eu não sei se tem pessoas de fora de Belo Horizonte, mas é uma alegria grande demais, tá? Então, que Jesus nos proteja, nos ampare, nos abençoe, nos fortaleça sempre e que nos mantenha unidos pelo desejo sincero de evoluirmos através do estudo. Que assim seja, Assim graças a seja, amém. Deus. Graças a Deus. Beijo imenso no Obrigada, boa coração de noite. todos. Obrigada eu. Bacana, Domiciana, obrigada a você.